Tem uma história que aconteceu comigo há pouco tempo atrás e que eu percebi que eu não estava de fato preparada para prosperar, embora eu queira ainda muito conquistar muito mais coisas na minha vida, mudar cada vez mais a reprogramação, aliás, a programação da minha mente. Eu quero reprogramar a minha mente cada vez mais, porque são muitos anos de programação errada que me deu o resultado. Não posso falar ruim, graças a Deus. Eu tenho a minha casa, eu tenho carro, né? A gente mora num lugar que a gente gosta muito, né? Eu, minha família, meu marido, meu filho. Tenho o Bento de 5 aninhos. Então, eu não posso reclamar disso. Mas é claro que a gente quer conquistar muitas outras coisas. Experienciar vários momentos que a gente ainda não conseguiu. Mas a gente precisa, de fato, estar preparado, se tornar uma terra fértil para que a semente da prosperidade possa germinar, né? Então, se a gente tiver uma programação mental que nos limita, que não nos deixa avançar, que não nos deixa alcançar o próximo nível, vai ficar difícil da gente manifestar as coisas. Então, tudo começa aqui na nossa mente. Mudar a nossa programação mental, que não vai nos dar um resultado diferente do que nós temos hoje. Nós temos que reprogramar a nossa mente para assim a gente conseguir mudar os nossos resultados. E aí, uma prova disso que me fez me dar conta que eu realmente precisava correr atrás de reprogramar minha mente, de buscar conhecimentos, mentores que pudessem me ajudar nessa reprogramação mental para que eu mudasse meus resultados. Foi por causa desse episódio aqui. Hoje eu fico pensando, não lamento, porque o que é da gente vem na nossa mão e o que é da gente Deus não dá para ninguém. Mas se a gente não tiver preparado, é como colocar uma faca bem amolada na mão de uma criança de 2 anos de idade. Ela não tem maturidade, ela não está pronta para poder manusear essa faca, né? Ela vai se machucar, ela vai se cortar, machucar outras pessoas, estragar os objetos que ela apontar essa faca. Então, assim é Deus com a gente. E aí, qual foi o episódio? Vou te contar uma história. Eu fiz várias formações de social media, né? Durante quase 5 anos eu trabalhei com gestão de redes sociais, especificamente o Instagram. Eu me especializei em Instagram. Eu gerenciava só o Instagram, a rede que eu mais gostava. E aí veio para mim, eu já conhecia a lei da atração, já praticava o Ho'oponopono diariamente, já estava nessa busca, mas ainda não tão intensa como hoje. Mas eu já tinha despertado para isso. E aí eu recebi uma grande oportunidade que teria mudado de fato a minha vida financeira e teria me feito avançar de um nível para o nível que eu estava, para um nível muito mais elevado. E essa oportunidade veio na minha mão e eu simplesmente deixei essa oportunidade ir. Por quê? Eu não estava preparada. Eu tinha ido num estúdio de estética, conheci uma pessoa, marquei uma avaliação para fazer uns procedimentos, design de sobrancelha. Ela fazia várias coisas legais pra gente que é mulher, né? A gente quer sempre melhorar ali a nossa aparência, então eu fui fazer uma avaliação. Aí ali ela olhou a minha sobrancelha, ali ela falou o que ela poderia fazer nos meus cílios. Enfim, a gente teve uma conversa lá, uma avaliação. Ela simulou, ela desenhou as coisas que ela poderia fazer no meu rosto. Eu amei o resultado e aí eu falei do meu trabalho para ela. Vi que ela já tinha um Instagram bem bonito, bem profissional, bem bacana. E só que ela me confidenciou que ela não estava satisfeita com a pessoa que estava prestando serviço, gerenciando as mídias sociais dela, o Instagram dela, do negócio dela. E que ela tinha muita restrição de falar dela, ela queria exclusivamente falar só do trabalho dela. Eu falei que tudo bem, falei o que eu fazia, como que eu fazia, expliquei para ela com muita firmeza, porque eu sabia do que eu estava falando, falei de como que eu trabalhava, o que eu poderia oferecer, que se ela tivesse interesse a gente sentaria para uma reunião desse assunto, né? Que ali eu estava na avaliação, ela estava demonstrando o trabalho dela, o serviço dela em mim. Mas eu vi que ela ficou bem interessada. Um tempo depois, eu não estava nem lembrando, não sei quanto tempo, se daí a 2 meses, 3, eu não me lembro bem.
ela me procurou, aliás, a secretária dela me procurou. E eu não sabia, mas olha só, eu tinha plantado uma sementinha. Olha como que Deus valoriza a ação. Eu já falei isso em outros vídeos, né? Deus vai fazer tudo para você, menos a sua parte. E aí eu fiz a minha parte, que era jogar a sementinha para divulgar o meu trabalho. Uma hora essa semente ia cair no solo fértil, ia germinar e havia uma cliente abençoada, endinheirada para me pagar, me ajudando a prosperar, e eu também, consequentemente, com a minha gestão do Instagram, eu iria ajudar a pessoa a conquistar muito mais clientes, a divulgar, alcançar novas pessoas, para que ela também prosperasse. Então é uma troca, né? E aí, depois desse tempo, a secretária dela me procurou, falou que estava me procurando em nome dela, e eu, nossa, que legal, depois desse tempo todo, né, e tal, que bacana. E aí ela me fez a proposta, ela queria que eu apresentasse uma proposta por escrito para ela, porque não tinha só o Instagram dela para eu gerenciar. Teria o Instagram da clínica inteira, onde o marido dela trabalhava, o marido dela é médico. E tinham outros médicos nessa clínica, e eles queriam uma pessoa só para gerenciar. No total, 7 redes sociais, 7 Instagrams, 7 perfis de Instagram. Eu fiquei, nossa, meu Deus, na hora eu estava super atarefada, fazendo o serviço de uma outra cliente e correndo contra o tempo, né? Porque eu tinha que ainda fazer o almoço, tinha que almoçar, né? Tinha o horário contadinho, como eu tenho até hoje, porque eu tenho que buscar o Bento na escola, enfim. E aí eu tive que parar tudo, eu não tinha a minha proposta pronta, o erro, eu não tinha nada pronto por escrito para poder apresentar para ela, porque era uma proposta de um contrato grande, né? Então tinha que ser bem apresentado, não era só um bate-papo, não era só conversar. Eles queriam por escrito, porque cada médico ia analisar no tempo disponível, no tempo livre, ia ler direitinho as dúvidas que tivesse, ia pedir para ela me perguntar, eu responderia, enfim. Era uma coisa mais organizada, tá certo. E aí eu tive que parar correndo o meu serviço, que já estava atrasado, para montar um portfólio, assim às pressas, para pensar num pacote completo, porque eles falaram tudo que eles queriam, isso foi ótimo, que me ajudou bastante. Então já montei um pacote em cima dos serviços que eles estavam procurando, precisando, e dei o meu valor, porque eles queriam muito mais coisas que eu estava acostumada a fazer, então eu tinha que cobrar um pouco a mais, porque ia demandar mais do meu tempo e mais serviços além do que eu estava acostumada, né? Tá bom, fiz isso correndo ali, a hora avançando, eu sabia que eles estavam também olhando com outros concorrentes, né, o que é certo, e eles iam fechar com aquele que eles confiassem mais, com aquele que tivesse mais profissionalismo, que fosse mais convincente, né, mais profissional. Poxa vida, na hora que eu estava ali montando ali o meu portfólio e o meu pacote de serviço com o meu valor, eu senti uma insegurança tão grande. Eu senti ali que eu não estava pronta, mas eu queria muito, porque o valor em dinheiro iria mudar a minha realidade financeira. O Bento pequeno, né, menorzinho do que ele está hoje ele tem 5 anos, como eu falei. Eu falei, nossa, se eu fecho esse contrato, eu vou pedir aqui no mínimo, sempre eu faço com no mínimo 3 meses, porque é o tempo mínimo para a pessoa conseguir ver algum resultado de acordo com a plataforma, né? Eu não fecho contrato com menos de 3 meses. E aí eu falei, eu vou fechar com 6, porque esse aqui vai me demandar muito mais tempo, o algoritmo vai levar mais tempo, enfim, vou precisar de mais tempo para poder, de fato, entender a mídia social de um por um e poder apresentar ali os resultados para eles, resultados palpáveis, né? E aí eu senti naquela insegurança, aquele frio na barriga, o que eu fiz? A minha mente me auto-sabotou. Quando eu fui montar o pacote de serviços, eu fui no mais básico, eu fui do jeito mais rápido, mais simples. Falei, vou montar desse jeito aqui mesmo. Peguei ali uma cópia ali no Canva, bem simples, não coloquei nenhuma arte em cima, não alterei muita coisa, só fiz um copia e cola ali do jeito que o Canva me deu e mandei. Eu não vou fechar esse contrato mesmo. Se eles quiserem, eles vão fechar do jeito que tá aqui. Eu não vou investir tempo em montar uma coisa linda, maravilhosa, vou montar para eles, que se isso aqui tiver que ser seu, vai vir. E aí eu não quis investir na qualidade do material que eu estava mandando para eles em PDF. Eu fiz
do jeito mais rápido, mais simples ali. E aí foi o meu erro, porque eu me auto-sabotei. Eu estava com a faca e o queijo na mão, ela estava me dando total atenção, a secretária, porque certamente ela tinha me recomendado, né, a pessoa que eu fui lá para poder fazer, eu tinha jogado, plantado a minha sementinha, né, e ela estava me dando atenção meio, já tinha falado que estava olhando com outras pessoas, e ao invés de eu aproveitar ao máximo essa oportunidade, eu já me declarei que eu não ia conseguir fechar. Que se eles quisessem fechar, eles tinham que aceitar o material que eu estava mandando e confiar na minha palavra, e ponto. E não é assim que funciona, né, gente? Não é assim que funciona. Mas no fundo, eu tinha muito medo de que eles fechassem comigo. Porque eu achava que eu não ia dar conta. Eu achava que eu não ia conseguir entregar o que eu estava prometendo, que eu sabia que eu tinha capacidade de fazer, mas eu duvidei da minha capacidade. Será mesmo que eu tenho essa capacidade? Será mesmo que eu vou ser capaz de mostrar para eles que eu posso fazer isso tudo? Eu sabia que eu podia, eu sabia fazer o trabalho. Mas eu não confiei em mim. E a minha mente me auto-sabotou por causa do valor. Gente, era um contrato mensal de R$ 14.000. R$ 14.000 hoje, você assinando ali um contrato de 6 meses. Faz as contas aí, 14 vezes 6, quanto que não dá? Imagine hoje você recebendo aí mensal de prestação de serviço R$ 14.000. Eles aceitaram o valor que eu pedi. Eu aceitei as condições que eles me impuseram. E porque eu não confiei em mim, eu não estava pronta. Eu não estava pronta, mas não é pronta para uma coisa, porque você não está pronta para uma coisa que você nunca fez. Eu nunca tinha prestado o serviço de rede de gestão de Instagram daquela forma, com muito mais coisas, né? Eu tinha que gravar, eu tinha que ir lá gravar, eu mesma ia ter que editar, eu ia ter que me virar. Eu não vendi essa parte de eu ter que sair da minha casa para gravar para a pessoa. Imagine gravar para 7 médicos, né? Gravar cirurgias, né? Estudar todo o código de ética deles ali, porque eu ia poder mostrar só o que é permitido pela lei e tal, e tinha que estudar o conselho de medicina, o que pode, o que não pode, enfim. Eu sabia que se eu me esforçasse eu seria capaz, eu nunca tive medo de desafio, eu sempre fui corajosa, eu me considero uma pessoa corajosa. Mas por que eu me auto-sabotei? Eu não confiei em mim. E aí, claro, a minha mente ficou negando, falando que eu não ia conseguir, e realmente eles não fecharam comigo, falaram que numa próxima oportunidade eles me dariam a oportunidade. Enfim, então Deus me deu a graça. Deus me deu a oportunidade de fechar esse contrato. Eu é que me auto-sabotei. Então eu me auto-sabotei, eu não confiei em mim. Deus me deu a graça, eu deixei a graça ir, porque eu não estava pronta. E hoje eu penso, o que ficou faltando? Né, para eu fechar aquele contrato ali e receber esse valor que mudaria, era tudo que eu queria, era que mudasse a minha realidade financeira. Faltou eu confiar mais em mim, porque Deus confiou, Ele abriu a porta para mim, né? Mas eu precisava ter me jogado nesse desafio, eu precisava ter confiado em mim e buscado, lógico, as coisas que eu precisasse, o conhecimento que eu precisasse para oferecer um bom trabalho, né? Então, faça essa análise com você aí agora. Se Deus te der hoje o que você está pedindo, você está preparado? Ou pelo menos você está no processo de desenvolvimento para receber essa graça? Então, guarde essa mensagem. Então, confie mais em você, tá? As oportunidades vão bater na sua porta. Coisas boas Deus sempre tem para nós. Ele sempre quer nos abençoar, mas a gente precisa estar aberta para receber. A gente precisa estar preparado nesse sentido, de estar aberta para receber, de estar disposta a aprender, estar disposta a colocar a mão no seu ego, no seu orgulho, né? A gente tem que estar disposto a ser humilde, falar, poxa vida, isso aqui eu não sei, mas eu posso aprender, você vai me dar a oportunidade, eu vou aprender, eu vou tentar ser melhor possível para prestar esse serviço, para fazer o que for preciso, para a gente conseguir concretizar esse serviço da melhor maneira possível. Então eu não estava pronta, eu não estava apta, mas isso era coisa da minha cabeça, Eu ainda
não estava pronta para lidar com a autossabotagem. Hoje eu tenho essa consciência, né? Eu tenho essa visão de que a gente nunca vai estar pronta para tudo na vida. Claro que é novo, você nunca viveu, você não tem experiência, você não sabe como vai ser. Mas eu digo estar pronta para aprender, estar pronta para o desafio, estar pronta para vencer aquilo ali que você acha que é uma possível dificuldade, mas confiando na sua capacidade, porque Deus já te fez capaz, Deus já te deu tudo que você precisa para crescer na vida, para mudar cada vez de nível, mas a gente tem que se colocar de prontidão. Então, pensa nisso. Às vezes está batendo na sua porta aí a oportunidade que você pediu, às vezes ela não veio do jeito que você imaginava, mas ela veio e é você que não está pronta, é você que não confia em você. Hoje eu fico imaginando como que estaria a minha vida se eu tivesse aceito aquela oportunidade do jeito que Deus mandou para mim. Se Ele mandou na minha porta, é porque eu merecia, é porque estava na hora, eu ia crescer muito profissionalmente, mas enfim. Tudo tem um propósito nessa vida. Sou grata. Hoje eu não trabalho mais com gestão de mídias sociais. Hoje eu estou focada nessa parte da espiritualidade, de lei da atração, de cocriação. É uma coisa que hoje mexe muito com o meu coração. Amei muito trabalhar com gestão de mídias sociais, mas hoje ela não se encaixa mais na minha rotina, na minha vida. Mas aprendi muito, amei muito enquanto eu trabalhei prestando esse tipo de serviço. E hoje eu estou numa nova fase, então sem lamentações, sem culpa, sem tristeza, mas eu queria compartilhar com você porque às vezes você está passando por isso agora e eu digo para você, tenha coragem, vá em frente, porque nada é por acaso, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, compartilha com uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem, se inspirar, se encorajar, porque Deus quer sim te abençoar. Só vai depender se você estará aberto para receber a graça, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus, tchau!